Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um SBT Sport aqui na tela do SBT. Agradecido pela sua audiência, pela sua preferência de estar aqui com a gente, viu? Mais um dia juntos. E hoje a gente vai falar de algumas negociações envolvendo os dois alvinegros de São Paulo. Também vamos falar de um dirigente do Palmeiras. Meu Deus, passou a vergonha no débito esse, condenado de maneira extremamente tosca. E ainda vamos mostrar gols, olha só que maravilha, gols de encerramento da rodada do Campeonato Alemão. E como sempre, você participa aqui com a gente no nosso SBT Zap 18 991 4378 91. Não esquece de participar do nosso desafio semanal. Manda seu vídeo pra gente com alguma atividade esportiva legal, com algum desafio bacana dentro da sua casa. E aí os mais legais a gente vai mostrar aqui na sexta-feira. Senhoras e senhores... É isso. Tudo bem, Caio Esteves. Tá com frio, Marião? Olha, rapaz, eu gostei do modelito, eu falei, gostei assim, também. Vamos assim. No frio a gente fica mais elegante, assim, né? Fica, Quando tem aquela blusa que tá no guarda-roupa 9 meses, você tira, né? Dá aquela lavada. Aquele cheirinho de naftalina. Aquele cheirinho de naftalina. E ó, gente, vai, aperta aí, porque a semana vai fazer frio, hein? Tá fazendo um pouquinho. Promete já, né? Frio aí, final de semana. Pra gente tá acostumado com o calorão aqui no interior de São Paulo, já tá meio friozinho, né? Exatamente. A gente acorda com frio já, né? Vamos abrir o programa falando do Palmeiras e de um nome que causa arrepios em torcedores. Como diz o Caio, meu Deus do céu. Mustafa Contursi, é brincadeira, não? Que papelão, né? Que esse cidadão fez agora. O senhor Mustafa Contursi foi condenado numa ação por cambismo. Cambismo. Ele pegou ingressos, né? Ele recebeu ingressos aí, né? E esse processo está sendo publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha só a história. Esse cidadão aí que você está vendo na tela, o Mustafa Contursi, ele vai ter que pagar 25 salários mínimos em favor de uma instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Tribunal de São Paulo. O Mustafa, ele recebeu ingressos da Crefisa e aí, sabe o que ele fez? Ele, segundo o processo, ele teria repassado para uma mulher chamada Eliane de Souza Guimarães Fontana, que teria fornecido para uma terceira pessoa que tem o nome de Anderson Munari. E ele ficou responsável por vender esses ingressos que ele recebeu da Crefisa na porta do Allianz Parque. A Eliane foi condenada ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser aí escolhida e disciplinada pelo juízo das execuções. O Anderson Munari vai cumprir 1 ano e 6 meses de pena restritiva de direitos também consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Os réus também foram condenados a pagar despesas dos processos e podem responder em liberdade. Em entrevista ao Lance, o Mustafa Contursi disse que tem certeza da inocência e vai recorrer da decisão. Põe a cara dele aí na tela, pessoal. Põe na Decisão cabe recurso. Que papelão, hein, seu Mustafa? Mas... Precisa disso, Caio? Não, de maneira alguma. Só de você estar envolvido numa situação dessa, né, Mário, de questão de cambismo envolvendo ingresso do clube, que ele já fez parte, é uma coisa muito bizarra. Ele é conselheiro, né? Do time. Ele é conselheiro, né? É uma coisa muito surreal, assim, né? Se bem que a gente viu tanta coisa acontecendo no Cruzeiro ano passado, que se eu olhar hoje o que pode vir à tona em alguns clubes, já não surpreende tanto, né? Depois do que a gente viu no Cruzeiro, pelo amor de Deus, até cartão corporativo passando em casos de prostituição, a gente viu essa semana aí noticiando, saiu hoje, inclusive, na imprensa. É bizarro, não tem o que falar. Vamos ver o que a justiça decide, porque cabe recurso, como a gente falou aqui, mas só de a gente ver o envolvimento de um dirigente nisso, é surreal. Meu Deus. Não tem outra palavra, não. Que papelão. E agora vamos de Corinthians. O torcedor se animou aí no início do ano com a chegada do Johnny Gonzalez, mas ele parece que, tá indo embora. Vai já? O atacante tá emprestado pelo Benfica até junho. Caso o Corinthians queira que ele fique, a compra é obrigatória. Quando o jogador foi contratado, a negociação em definitivo foi dada como certa, inclusive pelo diretor de futebol do Willian Monteiro Alves. Só que ninguém esperava a pandemia, né? E o empresário do jogador, Gianluca de Franco, disse ao site colombiano Gol Caracol que as coisas podem mudar. O Corinthians pode comprá-lo ao final de junho. Caso isso não aconteça, poderíamos voltar ao Benfica, onde ele tem mais 4 anos de contrato.
Caso o Timão queira ficar em definitivo, vai precisar pagar 17 milhões e meio de reais por 50% dos direitos do jogador parcelados em 4 anos. O Johnny Gonzalez fez 4 jogos pelo Corinthians e não marcou nenhum golzinho, seu Caio Esteves. Mas aí eu acho que o Corinthians tem que agir e fazer uma negociação emergencial, digamos assim, com o Benfica, né? Não dá para você contar esses meses que não teve jogos do Corinthians nesse contrato de empréstimo, né? Você tem que fazer o que já vem fazendo os outros contratos de renovação, joga para frente. Fala, deixa a gente ficar mais 3, 4 meses com ele depois que voltar o futebol no Brasil e aí depois a gente conversa e decide, né? Aí eu acho que sim, eu acho que é muito cedo pra gente falar que foi mal ou foi bom no Corinthians, porque o cara nem jogou praticamente, jogou 4 jogos. No Fluminense eu gostava dele. Nos 4 jogos que ele fez, eu lembro de 2 que ele foi muito mal. Ele não jogou bem. Mas eu acho que ainda é cedo pra gente fazer qualquer avaliação. Não deu certo, não vingou no Corinthians. 4 jogos não tem como você falar, né? A gente tem que esperar e o Corinthians tem que fazer aí um esforço, talvez, e o Benfica também entender a situação para que ele possa jogar mais e realmente justificar ou não esse investimento, né? Acho que é exatamente. Isso. E fez um bom trabalho no Fluminense, né? Diga-se de passagem. Jogou bem. Bom, como aqui a gente disse, o técnico do Santos, o Gesualdo Ferreira, tem uma coluna no jornal O Jogo de Portugal. E no último texto publicado, o professor demonstrou muita preocupação com o calendário que deve ser muito apertado. Segundo ele, abre aspas, a pausa foi realmente muito longa e o tempo de recuperação muito curto. Embora sem carga dramática que se vive, acontece agora que com quem está a voltar, o mesmo que aconteceu no Santos quando chegamos, são 10 dias de preparação para uma série de jogos intensos e pouco espaçados. E sabemos como os tempos de recuperação são importantes no futebol. Veremos como as equipes vão se apresentar, fecha aspas. Gesualdo também acha que a volta do futebol deve diminuir um pouco as angústias das pessoas, abre aspas. Há inquestionavelmente um novo desafio ao futebol. Pela importância que tem para as pessoas, tem que ser capaz de mostrar frescor para nos abrir as portas da esperança em voltarmos a ter aí o nosso mundo de volta, fecha aspas. Esse é o Gesualdo Pensador. Pensador filósofo, né? Bem legal. Quando ele faz essa reflexão sobre o momento do futebol. E no Brasil, acho que um caso especial, né, Mário? Porque o calendário brasileiro ele é bizarro. E eu acho que o Brasil e os clubes vão ter muito mais dificuldade em se adaptar a partir do momento que realmente voltar do que os clubes, por exemplo, da Europa, que já estão em outro momento da temporada. O Brasil estava começando uma temporada e aí você já envolve muita coisa. Envolve a questão física, envolve a questão técnica, contratos que a gente vem falando. Eu acho que os clubes brasileiros vão ter uma dificuldade a mais do que os outros clubes. Vamos ver quando vai voltar. Ainda não tem previsão, eu também acho que nesse momento não faz sentido. O Brasil está naquele pico de casos, realmente. A gente espera que melhore nas próximas semanas, nos próximos meses aí, que volte logo, né? A gente torce e muito para que isso aconteça. Muito. Vamos para o nosso gramado virtual, vamos para o nosso WhatsApp, senhoras e senhores. Avi Oliveira de Oswaldo Cruz. Boa tarde, amo as notícias de esporte, assisto todos os dias. Um beijo para você, Vi. Obrigado. Valeu, viu? Beijão. Deixa eu ver quem mais aqui, vamos lá. O Kaique de Rio Preto, esse ano o Mengão ganha tudo de novo. Tá bom, põe na foto ele aí. Aê, Kaique, garoto, ó, tá mal, hein? Tá mal muitos flamenguistas aqui na nossa região. Tá mal de vestimenta, presta atenção, bandeira do Mengão. Olha só, sofá do Mengão, camiseta do Mengão e short do Barcelona. Calção do Barcelona. Que é isso? Bem demais. Espetacular. Show de bola. Beijo pra você, Kaique. Deixa eu ver aqui o Vaguinho, mas não é o animal. É o Vaguinho de Lucélia, esperando o meu São Paulo voltar a campo. A gente também, viu, Vaguinho? A gente também está esperando. Tem mais? Vamos lá. O Breno de Andradina. Oi, tudo bem? Eu e meu irmão Léo assistimos o programa todos os dias. Manda um abraço para nós. Cadê a foto dos meninos? Que maravilha. Boa. Olha lá. Quem está lá no fundo é o Johnny Gonzalez e quem é ali? Olha lá, quem será que é? Ô, louco. Um beijo para vocês, viu, Mário meninos? Confrio. Grande abraço para vocês aí, Andradina. Abraço para Andradina. Vamos para o intervalo. A gente volta já trazendo muito mais aqui no seu SBT Esporte. Voltamos aqui no nosso SBT Sport e a gente continua falando de Santos. O meia Evandro, que chegou no ano passado, tem contrato com o Santos até dia 30 de junho e com prioridade de renovação até dia 15. E aí já tem clube de olho no atleta, hein? O Atlético Paranaense, que revelou o meia de 33 anos, quer a contratação do jogador. O Evandro
É um pedido do técnico Dorival Júnior, atual técnico do Furacão. Caso o Santos não consiga manter o meia, ele deve sair de graça. O jogador fez 23 partidas pelo Alvinegro e marcou apenas um gol, contra a Chapecoense. E foi na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um jogador que a gente falou aqui para compor elenco, né? Que eu lembro que você falou, Caio. Mas virou peça importante no time, né? Virou peça importante, fez jogos bons, apesar de não ter marcado tanto, né? Não é nem a função dele ser um goleador, mas eu lembro de alguns jogos do Evandro no Santos, ele dava assistência, ele dava passe decisivo, ele abria um espaço interessante no meio do campo, principalmente nas jogadas ofensivas, e eu acho que ele foi muito melhor do que a gente imaginava. Como você disse, ele veio do futebol inglês, chegou como uma peça ali de reposição e se deu bem. Eu acho que se o Santos perde, realmente se ele for embora, o Atlético ganha, mas se eu fosse diretoria do Santos, faria um esforço para que ele ficasse, porque eu acho que apesar da idade de 33 anos, ainda pode jogar mais 1 ano ou 2 anos em alto nível tranquilamente. Caio Esteves, a gente está falando aqui de Santos, de Corinthians, tudo, mas a gente está vendo as ações do governo do estado tentando minimizar ao máximo o impacto do coronavírus no estado, né? Porque ainda existem muitas discussões nas redes sociais, mas o epicentro, por exemplo, na Itália foi na região norte, né? No Brasil é São Paulo, né? O epicentro. E a gente está na torcida que o dia 1º de junho as coisas comecem a andar. Qual é a sua expectativa pessoal para a volta do futebol? Você tem? Não tenho. Eu sou pessimista falando de futebol, Mário. Eu vi até uma notícia hoje falando do Matheus, meio-campo do Grêmio, que ele tinha fugido um pouco, ele tinha aparecido numa live sertaneja sem máscara. E aí eu catei e fiquei refletindo. Eu falei, pô, um atleta profissional aparece numa live sem máscara, desobedecendo as regras, como que ele vai fazer parte da logística que envolve um jogo de futebol? Se a gente for olhar hoje os jogos sem torcida, com toda aquela situação de imprensa envolvida, querendo ou não, mesmo sem torcida, o jogo de futebol envolve muita gente. Hoje a gente até falou 160 pessoas mais ou menos por partida. As pessoas ainda não estão entendendo a situação, a maioria delas, e eu acho que isso também impacta no cenário esportivo. Eu acho que o Brasil ainda não está pronto para esse retorno, lembrando que os países que retornaram tiveram muito menos casos que o Brasil. A Itália teve mais casos, mas esperou o pico passar para voltar aos treinamentos. Eu acho que o momento do Brasil é diferente dos países que estão tendo futebol, que estão tendo treinamento, que estão recomeçando. Acho que é tudo uma questão de perspectiva. O Brasil ainda está esperando um bom momento chegar. Hoje é um mau momento no Brasil, falando da Covid. Eu acho que nesse momento não faz sentido ter futebol no Brasil. Então a gente ainda está no pico do Covid. Eu acho que nesse momento sim. Desde a semana passada a gente está com muitas mortes por dia. Pelos números, 14 são mil números, não tem o que falar, né? Foi isso, né? Tem muitos casos no Brasil ainda. Eu acho que não faz muito sentido a gente ter esse retorno, porque eu acho que no Brasil, falando em organização de jogo de futebol, de evento esportivo, o Brasil ele pode correr um risco maior do que os outros países agora. Pode ser que daqui a um mês melhore, daqui 3 semanas melhore. Hoje eu acho que não faz sentido. Saímos do futebol, vamos para coisa legal também aqui, o nosso WhatsApp, o Valdônio de Rio Preto, acompanhando vocês. Cadê o Valdônio? Cadê ele? Boa, garoto. Boa, valeu, olha lá, Valdônio. Johnny Gonzalez e o nosso galã, Caio Esteves. Vermelhão hoje. Caio Esteves hoje. Vai lá, tem mais? Júlio Souza de Oswaldo Cruz, essa parada por conta da Covid-19 foi boa pro Corinthians de vocês? Estava quase caindo no Paulista. KKKK, um abraço, eu não entendi. Você entendeu? Eu entendi, pô. Você entendeu? Eu acho que foi. Ele deu uma direta pra gente. Deu uma direta. De vocês não, Júlio Souza. O que é isso? Não, né? E eu acho que foi boa, assim. Acho que o Thiago Nunes conseguiu um respiro, que ele até então precisava naquele momento. O Corinthians estava bem mal. Foi boa pro Corinthians e ruim pro Santos, como a gente já falou aqui, né? Bora. A Talvane de Flórida Paulista. Como vocês acham que será o retorno do esporte? Olha, Talvane, vendo os gols do alemão, é daquele jeito ali, ó. Deu para entender já mais ou menos como vai ser, né? Falta de ritmo, muitas lesões eu acho que vai ter. Os jogadores vão sofrer com lesões. A falta de ritmo vai ser notória. A gente vai ver um futebol bem menos agressivo do que a gente via. Se bem que o futebol brasileiro, como um todo, já não estava aquelas coisas, né? Eu acho que vai estar ainda numa situação pior. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Aí, com o tempo, eles vão se aperfeiçoando. 2, 3 meses, isso aí passa. Tem mais? Vamos lá. O Júnior de Três Fronteiras. Manda um salve para Três Fronteiras, para o Alisson, para o Fofo e para o Gobi. Alisson, Fofo e Gobi. Boa. Aquele abraço, como já dizia Gilberto Gil. Abraço pra galera. Ô, louco. Vamos Três lá. Fronteiras. Deixa eu ver. A Ana Beatriz, de Presidente Prudente, assistindo o SBT Esporte. Aonde? Deixa eu ver. Põe na tela. Ó. Boa. Tamo Ainda lá. deu um close-up lá, ó.
Todas as TVs da região aí. No Evandro e no nosso Caio Esteves. O galã da Ferrari. Tá de vermelho Ferrari hoje. Vermelho Ferrari. Sensacional, hein? A Natália Cristina de Jales. Boa tarde, eu sou corintiana roxa. Que beleza. Show de bola. Show de bola. E a Michele Pessoa. Será que... A Michele Pessoa? Da OPEC? Ah, não, de Catanduva. É xará, é xará. Eu amo o programa, assisto todos os dias, ainda mais nessa quarentena. Um beijo para você, xará da nossa Michele Pessoa. Abraço pra Catanduva também. Aqui da nossa OPEC, aliás, estou falando de OPEC, um beijo para a Sandra também, pessoal lá do administrativo que também trabalha muito, faz acontecer o nosso rolê aqui. Todo mundo empenhado aí para manter a programação pro pessoal de casa. Boa. Ó, quer rever o programa? Vai lá no nosso tela2.com.br, não esquece de mandar as fotos do nosso WhatsApp para você aparecer na sexta-feira, tá bom? A gente volta amanhã, programa de Meiuca, na Meiuca da semana, quarta-feira, é aqui com a gente, tá bom? Grande beijo para vocês, beijo nas crianças. Até Tchau. Amanhã.